Oi, gente, começando mais um Dinheiro na Conta, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Hoje o Dinheiro na Conta é diferente, ele não é ao vivo, porque esse estúdio que vocês estão vendo aqui, ele está sendo reformado, então a gente teve que fazer uma mudança e nesse período o Dinheiro na Conta vai ser gravado. Mas ó, são 3 dias só, viu? Semana que vem a gente já volta ao vivo, fica tranquilo. Bom, e para esse jornal especial gravado, eu estou conversando com o professor Marco Antônio Villa. Professor, muito obrigada por Agradeço o conversar com a convite. gente hoje. Villa, que é historiador, doutor em História Social pela USP, autor, acho que de mais de 30 livros, Até né? esqueci, não é mais que 30. Mais que 30, com certeza, e é também comentarista da Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, sei. E do Jornal da Cultura também. E do Jornal da Cultura também. Vamos lá? Bom, e é claro que eu vou conversar com o senhor principalmente sobre esse nosso cenário político, né? A gente está encerrando o mês de outubro. Sim. Foi um mês muito tumultuado na política. Foi. A gente viu o PSL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, trocar de líder nem sei quantas vezes, porque foi difícil acompanhar e anotar e contar. Como que o senhor avalia esse momento de crise no governo? Olha, a questão é muito complicada. Acho que, de um lado, em relação ao partido, vamos fragmentar, né? A questão do partido. O partido não é partido, no sentido clássico, é um ajuntamento de pessoas, numa conjuntura que tudo indica nunca se repetirá mais a de 2018, de pessoas que aproveitaram de uma onda que havia, que era a onda Bolsonaro, para sair candidato a deputado estadual, a deputado federal, a senador, governador de estado, teve eleições surpreendentes em alguns estados, e acabaram vencendo as eleições aproveitando a onda Bolsonaro, que é produto, na verdade, de um momento histórico, também que tudo indica não deva se repetir, do processo que começou especialmente em 2015, que é o processo de impeachment, das mobilizações 2015, 2016, em abril, vem a autorização do impeachment pela Câmara dos Deputados em relação ao então presidente Dilma Rousseff, e a partir dali, então, essa sociedade, o processo de polarização começou a ficar muito grande, muito intenso, e isso se refletiu no processo eleitoral de 2018. Então, grande parte dos representantes que estão no PSL, especialmente, mas não só, mas principalmente no PSL, são pessoas que têm inexperiência política, não têm traquejo de vida parlamentar, com formação política muito precária e muito intolerantes, uma certa relação de fanatismo com a política, e especialmente em relação à figura do Bolsonaro. E um desconhecimento das questões mais centrais da história republicana brasileira. Alguns deles têm uma relação de dificuldade com a democracia, com a Constituição, com o Estado Democrático de Direito. Outros têm um certo fanatismo no campo religioso. Nós nunca tivemos uma relação religião-política tão intensa no Brasil como nesse ano de 2019, nem quando, olha, por paradoxal que seja, quando o Estado controlava a Igreja, isso é o chamado direito do padroado, foi incorporado à Constituição de 1824, quando após a independência do Brasil, e o Estado brasileiro controlava a Igreja. Poderia até ter tido uma relação mais intensa, mas não, nem na época de Pedro I, nem na regência, nem na época de Pedro II, mas sim agora, quando o Estado laico, a separação Igreja e Estado, ela vem de 1890, portanto nós temos a história de mais de um século. Então é uma situação bastante complicada, o presidente não tem traquejo político. Deve ser recordado que durante 28 anos, não pouco, 28 anos no Congresso Nacional, ele nunca relatou sequer um projeto. Quer dizer, alguém que nunca relatou sequer um projeto, portanto não tinha qualquer consideração dos colegas, não tem um conhecimento um pouquinho aprofundado das questões centrais do Brasil. Então, por outro lado, outro ele não tem traquejo político, outro ele não tem formação. Ele nunca leu um livro inteiro, eu sempre digo, né? Ele nunca citou um autor, ele tem dificuldade de concentração, de entendimento, não tem decoro pelo cargo. Então, tudo isso está se refletindo agora, algo que já era evidente nos primeiros dias de mandato. Eu tinha apontado isso, essas questões em artigos ou em participações numa outra rádio quando eu trabalhava, ou no Jornal da Cultura, que nós teríamos certamente muita dificuldade do país conviver durante 4 anos com esse senhor Jair Bolsonaro à frente da presidência. Eu sempre digo, sem fazer profecia, que ele não terminará o mandato, né? É muito difícil. O senhor acredita no impeachment? No impeachment ou numa renúncia, que é possível também, né? Já tivemos presidente que renunciou em 61, a 25 de agosto, o Jânio Quadros, que não tem nada a ver, vale lembrar, o Jânio Quadros de 61
com o Jair Bolsonaro em 2019. O Jânio Quadros era alguém estudado, que tinha conhecimento histórico, que nomeou um excelente ministério. Basta ver que o ministro das Relações Exteriores do Jânio Quadros era Afonso Arinos e Melo Franco. E do Bolsonaro é o Beato Salu, né? O Ernesto Araújo, que é o Beato Salu, um personagem por mais novos do rock santeiro, tal, clássica novela. Então a tendência é que nós vamos ter constantes crises políticas, cada vez mais intensas e com reflexos na governabilidade e diretamente na economia. Ou seja, dificilmente nós sairemos dessa estagnação econômica que nós vivemos com o governo Jair Bolsonaro. A tendência é crescimento muito tímido, 0,8%, 0,9%, no máximo 1%, né, positivo, com mais tensão política, crescimento estabilizado, e como diz o Pastore num relatório da consultoria dele, se continuarmos assim, nós vamos dobrar a renda per capita em 232 anos, né, só em 2 séculos. Então a situação é complicada. O presidente não tem uma base aliada, e não ter uma base aliada, não negociar com os partidos foi uma escolha dele. Sim. E ele nunca escondeu que ele não queria negociar porque ele coloca a negociação como um sinônimo de corrupção. E ele diz que essa seria a nova política, o novo jeito de governar. Essa nova política é uma política eficiente? É uma política possível de se chegar a um sucesso? Então vamos primeiro começar por ele, passar pelos filhos e chegar no governo. Ele é da velha política, ele ficou 30 anos no parlamento, sim, 2 ele anos. De novo não tem absolutamente nada. Isso, ele ficou 2 anos na Câmara dos Vereadores e 28 no Congresso. Ele gostou tanto da velha política que ele colocou a mulher primeiro, a primeira mulher na política. Depois se separou da mulher e em retaliação colocou o filho, que tinha 17 anos como candidato, 17 anos a vereador no Rio de Janeiro. O rapaz acabou sendo eleito, tomou posse, já era maior de idade, a lei permite, pôs o primeiro filho como vereador. Depois colocou um outro filho como deputado estadual no Rio, Flávio Bolsonaro, e depois trouxe outro para São Paulo para ser deputado, o Eduardo Bolsonaro, como deputado federal. Então ele colocou a mulher, os 3 filhos e ele, 5. Quer dizer, ele gosta muito da política tradicional. E empregou, de acordo com o jornal Globo, nesse período em gabinete, 102 familiares, mais de uma centena. Então, realmente, família grande, né? Família grande, empregou todo mundo, tal. Vários, inclusive irmãos dele aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa, são funcionários fantasmas, né? Então ele foi um cara que se adaptou muito bem à velha política, e os filhos também. E sempre se relacionou com o que havia de pior na política. No caso do Rio de Janeiro, com as pessoas vinculadas a atividades pouco lícitas, para ser bem educado, né? Ou com setores, alguns vinculados ao crime, né? Aos milicianos. Não é acidental que eu sou o melhor amigo durante anos e anos e anos, e que foi chefe de gabinete do Flávio Bolsonaro quando deputado estadual, foi o senhor Fabrício Queiroz, né? Sim. Queiroz é alguém que é muito vinculado ao escritório do crime, ao capitão Adriano, homicida, condenado a 19 anos de prisão, foragido desde janeiro desse ano, e lembrando que ele foi expulso da PM. Para você ser expulso da PM do Rio, você precisa fazer muita coisa, não é pouco não, porque para ser expulso dali, o cara precisa ser realmente um assassino mesmo, né? Aí é expulso. Então, ele é vinculado a isso. Então, esse é o Jair, né? Os filhos, a continuidade. O que ele entende de nova política, velha política, é de um primarismo absoluto. Eu digo isso porque eu tive, em 2017, em maio, no dia 23, se não me engano, durante 40 minutos, um tete-a-tete. Tem muitos milhões de views aí, eu e ele. E eu já percebi que ele não sabia nada, era uma pessoa extremamente ignorante. Ignorante no sentido de ignorar os fatos, tá? Um desconhecimento, não sabia de nada, de economia, de política, de história, tem dificuldade de raciocínio. E aí quando eu falava, inclusive perguntando para ele sobre velha política, tal, ele não sabia nada. Então vamos só terminar falando justamente dessa questão. Itamar Franco governou com apoio de todo o Congresso, excetuando o PT, e o Antônio Carlos Magalhães, né, que foram para a oposição. Todo o Congresso apoiava, no final de 92, 93 e 94, o governo Itamar Franco. Não houve um caso de corrupção no governo Itamar Franco. Um caso de corrupção. Quando surgiu uma denúncia sobre o secretário da Casa Civil, Henrique R. Graves, o que ele fez? Retirou, fez um inquérito um mês, não tinha nada, voltou. Então, e todas as negociações que o Itamar Franco fez com o Congresso, todas foram republicanas. E lembrar que foi aprovado algo revolucionário, o Plano Real.
Nós devemos levantar as mãos todo dia, rezar 2 Ave-Marias, 3 Pai Nossos, para os autores do Plano Real, porque tirou o Brasil de uma inflação anual de 4 dígitos, 4 dígitos, né? O Brasil chegou a ter inflação de quase 1.500% ao ano e tal. Então você pode sim fazer a boa política, ter boas negociações com princípios republicanos. O Jair Bolsonaro, portanto, não tem princípios. A disputa que ele está tendo entre ele, Luciano Bivar, o partido e os seus filhos, não tem uma questão programática, partidária, questões que envolvem o governo, nada. A briga é por causa dos 700 milhões de reais do fundo partidário e do fundo eleitoral, que ele quer abocanhar. Que recebe a maior fatia, a segunda ou a maior fatia. Porque agora eles estão com 53 parlamentares, o PT tem 54 na Câmara dos Deputados. Então, o fundo partidário é distribuído todo mês, 1/12. O fundo eleitoral a cada 2 anos. Somando tudo e olhando os 2 próximos anos, dá um total de cerca de 700 milhões de reais. Então, o Luciano Bivar quer ficar com 700 milhões, que é dinheiro público, vale destacar. E o Bolsonaro, idem. Então, na verdade, a disputa, então por isso que ele é da velha política, é porque é quem vai se apropriar desse recurso. Vale destacar também que depois, a comprovação desses gastos, a Justiça Eleitoral não tem mecanismo de checagem. Sendo assim, o que acaba ocorrendo é que eles gastam como ele quer, compram helicópteros, aviões, casas, viagem para cima, contratam serviços fictícios para desviar dinheiro. Candidatos laranja, no caso de Minas, o caso de Minas Minas, Pernambuco, você tem caso de Pernambuco agora, um fato relativamente recente desse mês de outubro, uma candidata, se você dividisse o número de votos pelo que ela recebeu, cada voto custou R$ 1.500. Né? E ela teve cerca de 300 votos, que era a candidatura laranja. Isso ocorreu em vários estados. Vale lembrar que outros partidos também fazem isso, não é só o PSL, mas o caso de Pernambuco é evidente, o caso de Minas Gerais também evidente. E no caso de Minas Gerais, a gente tem um ministro do turismo que está sendo acusado de gerenciar todas essas candidatas laranjas. Sim, o Marcelo Álvaro Antônio, que continua lá. Que continua no cargo. E por que houve a disputa com o Luciano Bivar e o episódio da Polícia Federal no mês de outubro? Porque eles disputam o controle do partido. Tudo indica que o Jair Bolsonaro tenha tomado conhecimento da ação da Polícia Federal muito antes do que ela ocorreu. Vale destacar que, segundo disseram, que já há 60 dias estava para ser feita essa operação que foi realizada em outubro. Portanto, ele já tinha conhecimento. E tinha conhecimento de 2 fontes, provavelmente. Uma, ou através da própria Polícia Federal, ou através do ministro da Justiça, que é aquele que a Polícia Federal está subordinada. As 2 formas são criminosas, né? Porque violam a lei e significa que o presidente poderia, vamos colocar no condicional, estar utilizando instituições permanentes de Estado para coagir adversários. Isso é crime, e inclusive a lei 1079, de 10 de abril de 1950, que trata do impeachment, isso está lá, é caso de impeachment. A gente está vendo a ascensão, a gente viu, né, nesses últimos meses, esse último ano, a ascensão do bolsonarismo, e a gente conhece o petismo. Qual é a diferença do bolsonarismo para o petismo? São 2 formas que têm dificuldade de conviver com o Estado Democrático de Direito, com a democracia, com a Constituição, com as liberdades. Eu digo isso com tranquilidade porque escrevi muito, acompanhei muito o PT, antes até de nascer o PT, a minha família é de São Bernardo do Campo. Então, conheço o Luiz Inácio de há muito, desde quando ele tomou posse como presidente do sindicato em fevereiro de 75, isso faz muito tempo, nem barba ele usava bigode, o dito coxo, com a presença do governador da ditadura, né, Lula? Lula se esquece, mas eu não me esqueço, Paulo Egídio Martins estava lá. Mandou depois um representante, aí tinha lá o pessoal da Arena, outros tempos, né? Eita, nós. Bem, o que interessa é que o PT construiu uma estrutura. O PT é o partido mais organizado da história do Brasil, de partidos políticos, é o partido mais organizado da história, né? Ele tem uma estrutura nacional muito forte, tem disciplina partidária, e tem um campo orgânico capaz, tem direções capazes na esfera municipal, capazes pensando sempre na perspectiva do partido, regional, nacional. Vamos lembrar, nas eleições presidenciais, em todas as eleições, o PT foi o principal oponente, ou ganhou ou ficou em segundo. Em 1989 ficou em segundo, foi ao segundo turno. Em 94 não teve segundo turno, e nem em 98, mas ficou em segundo. Né? Em 2002 venceu,
2006 venceu, 2010 venceu, 2014 venceu e 2018 ficou em segundo. Não há nenhum partido na história política brasileira que tenha tido esse desempenho eleitoral. Governa vários governos estaduais, né? Administra vários estados, inúmeras prefeituras, tal. Tem a maior bancada hoje na Câmara dos Deputados, tem 54 parlamentares. A concepção do PT, o PT quando nasceu em 1980 em São Paulo. Nasceu em Higienópolis, num bairro da elite. Então essa história de proletário pode ter acabado no Colégio Sion, que só vai o andar de cima, no andar de baixo não vai. Lá na Rua Maranhão, né? Não nasceu no Capão Redondo ou na cidade de Tiradentes, não. Então, nasceu entre os ricos. E o PT, quando nasce em 1980, é uma aliança entre a igreja, as comunidades eclesiais de base, sindicalistas, geralmente despolitizados. O Lula é um exemplo de despolitização. Basta olhar a revista Playboy, a entrevista que ele admirava o Hitler, né? Vamos nos lembrar, eu não esqueço, 78, 79, ele não ser totalmente despolitizado, nunca lê um livro, né? Essa história que ele lê na cadeia, isso aí é tudo palhaçada, lê coisa alguma. Ele é um sujeito muito inteligente, isso ele aprende de ouvido, mas leitura não é com ele. E então eram os sindicalistas despolitizados, as comunidades eclesiais de base e egressos da luta armada. Muitos foram egressos da luta armada, derrotados, aqueles grupos que acabaram, e um pequeno grupo de intelectuais, isso que formou o PT. Teve essa identidade, e era um partido, portanto, não era um partido no sentido clássico marxista, tal. No fundo, o PT nunca foi de esquerda, e nem o Lula nunca foi de esquerda, né? Há uma ilusão de imaginar que o Lula é alguém de esquerda. O governo do PT não foi um governo de esquerda, foi o governo do grande capital financeiro. Nunca os bancos ganharam tanto como no governo do PT, né? Houve socialização dos meios de produção, é que o Bolsonaro tem delírios, como ele também é outro ignorante, começa a falar que aqui havia comunismo. Que o Brasil era comunista, comunista tem que ter partido único, censura, precisa ter socialização dos meios de produção e por aí vai, né? Então, o Lula foi o melhor representante do grande capital financeiro. Né? Ele se deu muito bem com os bancos. O Palocci, que era seu homem, né? Querido, na Faria Lima, né? Era o homem ali dos grandes banqueiros. Então, nunca os bancos ganharam tanto. Né? E o grande capital. Foi o homem que usou o BNDES para favorecer as chamadas campeãs, que era a estratégia que tinha o PT de formar grandes empresas brasileiras com presença nacional. Portanto, ele é o homem do grande capital. Né? Nesse sentido, nunca foi socialista no sentido europeu, no sentido marxista, nada. É um caudilho com tinturas sociais, é verdade, tem algumas tinturas sociais, tem muita sensibilidade política, como ninguém tem no Brasil, né? É uma pessoa de grande sensibilidade, mas despolitizado, não seja despolitizado. Então, basta ver o que ele fez durante os 8 anos de governo e basta ver a Dilma, que é o símbolo da despolitização política e tal. Agora, seus militantes são muito disciplinados e o Lula liderou o maior desvio dos recursos públicos da história, que é o Petrolão. Ele é chefe de quadrilha, ele é criminoso, desviou dinheiro, as campanhas eleitorais foram criminosas, desde a campanha de 2002, vale lembrar a CPMI dos Correios e a declaração de Duda Mendonça, seu publicitário, naquela campanha que recebeu dinheiro no exterior. Né? Isso, estranhamente, isso nunca foi investigado, isso está no relatório da CPMI dos Correios. Bem, o que interessa é que, portanto, tem esse perfil e tem dificuldade de conviver com a democracia. O bolsonarismo é mais pobre do que o PT é mais elaborado. Né? Primeiro que o PT tinha grupo de intelectuais presentes no partido, nas instâncias partidárias, participando da vida política ou da vida administrativa. O Bolsonaro já é meio tá raspando o tacho e tal. Ele é um produto, ele é um fenômeno de tempo, prazo de validade. Né? O PT não. O bolsonarismo, sim. Logo passa. Dificilmente, a partir de 22, o bolsonarismo vai estar presente. A figura do Bolsonaro. O que pode continuar a estar presente é essa leitura de extrema-direita, que ela estava blindada, meio no subterrâneo da vida política brasileira, e ela veio à tona em 2016, 17, especialmente em 18. Em 18 isso ficou muito claro no processo eleitoral. O bolsonarismo é um fenômeno de curto prazo, não tem estrutura partidária, difere, portanto, do PT. Isso ficou bem claro nesse Não mês. tem um líder carismático, né? Não tem um líder carismático, não tem né? Porque o líder, inclusive, sequer é um bom orador, ele tem uma dificuldade enorme com a língua, não sabe ler nem teleprompter, você vê que a dificuldade que ele tem. Não tem um corpo orgânico de ideias, o PT tem.
e não tem militantes profissionais, o PT tem. Portanto, toda a estrutura, toda o do bolsonarismo é muito frágil. É só um sopro cai tudo, é um castelo de cartas. Comparou o bolsonarismo ao neonazismo, inclusive. Isso foi uma confusão que deu, tem várias confusões aí. Inclusive ele processou e perdeu. Já ganhei 2 processos dele. Do Lula também já ganhei do PT, o meu advogado, na verdade. Eu não ganho nada, né? Ele que é capaz e muito competente. Essa referência foi ainda em 18 que eu fiz, durante a campanha eleitoral, se não me engano. E declarações que ele tinha dado e que lembravam. Na verdade, a concepção do Bolsonaro é muito mais, como eu falo hoje, neofascista, né? Ele tenta ter uma concepção neofascista. Por exemplo, ele disse aqui, nesse mês de outubro, visitando São Paulo, numa cerimônia pública, ele disse: o meu compromisso é com vocês, com os que estavam ouvindo, só com vocês, com mais ninguém. Essa relação direta líder-massa é a relação tipicamente fascista. Você exclui a mediação dos poderes, das instâncias do Estado Democrático de Direito. Então ele é uma espécie, ele tenta reproduzir um pouco esse modelo neofascista no campo da autoridade, não no campo da estruturação do Estado, porque ele não consegue elaborar a visão corporativa que tem o fascismo italiano, que influenciou muito o Brasil até hoje. Nós temos instituições fascistas na estrutura de Estado brasileiro que não tem na Itália, onde nasceu, mas ainda tem no Brasil. Essa estrutura sindical, sindicato, federação, confederação, que é uma estrutura que vem do fascismo italiano. Então, ele tem um viés. Eu não vou dizer, não é um fascismo no sentido pleno, porque ele não tem capacidade analítica. O Mussolini tinha capacidade analítica, era alguém que falava várias línguas, tinha conhecimento histórico, político, conhecia bastante a antiguidade, tinha sido militante socialista, dirigido o jornal socialista, o Avante, antes de 14, antes de começar a guerra. Portanto, era alguém que e se relaciona com os intelectuais, Marinetti, D'Annunzio, etc., com intelectuais que tinham uma visão do mundo ultranacionalista. O Bolsonaro não se relaciona com intelectual nenhum, né? Ele tem ódio da cultura. Olavo de Carvalho? Olavo de Carvalho é o marginal, né? Não pode se chamar esse cidadão de intelectual, né? O senhor parou na primeira série de ginásio, né? É um falsário. Esse daí é uma piada. Então, a coisa toda é que ele não consegue ter relações. Você vê o caso recente do Chico Buarque, da história do Prêmio Camões, a forma deselegante com que ele tratou alguém que é tão importante na história cultural brasileira, o prêmio tal. Então, e outras vezes, todas as referências, então ele não consegue. Você vê que todos os locais onde ele vai, ele não se relaciona com intelectuais. A relação dele, e aí não é neofascismo italiano também, é com a religião. O Mussolini sempre teve dificuldade, afastava o fascismo, apesar que fez a concordata de Latrão em 29, mas nunca quis uma relação próxima com a igreja. O nazismo pior, mas o fascismo tem características diferentes. O Bolsonaro não, ele sempre gosta de se aproximar, especialmente dos setores evangélicos, né? Eu quero falar sobre os setores evangélicos, mas só um parênteses para o pessoal que está ouvindo, que esse evento que o senhor falou que o presidente participou aqui em São Paulo, quando ele disse que o meu compromisso é só com vocês, ele não estava falando para o povo, não estava falando para os eleitores, ele estava em um evento fechado para grandes investidores. Isso. E as pessoas, muitas vezes, têm investidores, é o tal mercado. Eu sempre brinco que eu não sei quem é o mercado, nunca me apresentaram, eu não sei se é alto ou baixo, gordo ou magro, qual a idade. Por quê? O mercado é uma entidade, pode ser Deus, não sei, eu nunca vi Deus, também eu nunca vi o mercado. Me lembra durante o regime militar que se falava em sistema. Então, na página 3 do Estadão, tinham 2 grandes jornalistas já falecidos, Carlos Chagas e Vilas Boas Corrêa, um em Brasília e outro no Rio, que escreviam assim: o sistema quer caçar deputados do MDB. Mas quem é o sistema com letra maiúscula? Eu nunca me apresentaram quem é o sistema. O mercado também, eu fico sempre pensando, porque eles dizem assim, o mercado está de mau humor, então é uma pessoa, né? Eu quero ver, me apresente o mercado. Mas esse tal mercado, quando o Bolsonaro fez umas palestras, entre aspas, em São Paulo, no início de 18, eles achavam engraçado as palhaçadas. Riam. Quando ele falou que ia jogar uma bomba na Rocinha, lembra? O pessoal ria, achava ele engraçado. E muitos imaginavam que ele seria eleito presidente, mas teria formas, ele seria controlado. Esse elefante na loja de cristais não ia circular livremente pela loja. Ele seria controlado pelo Paulo Guedes, no campo da economia, depois pelo Sérgio Moro e pelos militares. Eu até imaginei inicialmente, eu falei que
eu falei, acho que os militares vão controlá-lo, tal, né? Também imaginei até que ele também, no caso dos militares, Paulo Guedes não, porque eu sempre achei desprezível. Paulo Guedes é um falastrão, enganador, não tem um livro, e virou gênio da raça. Até o ano passado, até abril do ano passado, o Brasil não sabia quem era Paulo Guedes. Aí o Luciano Huck, um animador de auditórios, apresentou o Guedes como o seu futuro ministro. Ele era pré-candidato. E aí virou um gênio. Só que o Paulo Guedes não tem um ensaio, um livro. Mas é gênio, parece um texto do Essa de Queiroz, o Pacheco. Ele é o Pacheco do Brasil, tem um imenso talento, não tem nada, é um tremendo falastrão, especulador no mercado financeiro. Então imaginava-se que o especulador Paulo Guedes, que é incapaz, está levando o país para o desastre, representa os Estados Unidos no Brasil, ele não é brasileiro, os militares fosse controlá-lo. Ele primeiro não controla o Guedes, o Guedes não está controlando, ele várias vezes fez medidas contrárias ao Guedes. Os militares, ele já humilhou vários generais, inúmeros generais, no mínimo 5. Santos Cruz, né? Vai passar, Santos Cruz dentro do Palácio. Demitiu vários da FUNAI, dos Correios também, o Carlos Bolsonaro, que é totalmente desequilibrado, é caso de internação e tal. Os militares ele humilhou, então não controla. O Guedes, idem. Não está. E o Moro virou hoje um fantoche, uma marionete dele. E o Moro chegou no governo como um grande nome, uma pessoa que ia revolucionar todo a justiça, sim, as polícias, a segurança. Era também um gênio da raça. E como que o senhor acha que o Moro está hoje? Cada vez menor. Algumas vezes ele... Primeiro foi um erro ele ter entrado no governo. Ele desmoralizou 22 anos de magistratura. E lançou uma suspeita sobre as suas decisões na Lava Jato. Até o momento, as decisões da Lava Jato, das condenações na 13ª Vara Federal lá do Paraná, tudo indica, não há nada, toda essa revelação do Intercept do Brasil, não há nada que desqualifica as condenações até agora, até o momento, né? Porque o site diz que tinha 30 mil páginas, pelo que revelou agora deve dar no máximo 100. Eu queria saber o resto, onde estão as 29.900 páginas, cadê, né? Tal. Mas até agora tem conversas indevidas, sim, tal, mas em relação à questão da acusação em si e da condenação, não tem nada o que desabone. Mas ao ter entrado no governo Bolsonaro, ele lança suspeitas sobre as condenações, inclusive especialmente sobre a do Lula, tendo em vista que isso retirou Lula da corrida eleitoral. Então, primeira coisa. Segundo, ele passa a ser conivente com ações que colocam em risco o Estado Democrático de Direito. Quantas vezes o Bolsonaro violou a Constituição nesse governo? A nossa Constituição é clara no artigo 5º, se você for olhar todos os direitos individuais do artigo 5º, que é o artigo que tem 78 incisos, o principal artigo da Constituição, várias vezes o Bolsonaro defendeu tortura. A tortura está lá na Constituição, vedada a tortura. Quantas vezes ele defendeu ditadura? A nossa Constituição tem como base o Estado Democrático de Direito, está lá nos seus primeiros artigos. Então ele violou sistematicamente, defendeu coação à imprensa, violando também o que determina a Constituição. Então o Moro, ao fazer parte desse governo, ele acaba sendo conivente com ações antidemocráticas fora do campo democrático, porque o Bolsonaro não é conservador, ele é reacionário, é outra coisa, né? Ele está fora do campo democrático. Fizeram até uma reunião em outubro, esses aliados do Bolsonaro, o seu filho, um deles, o Eduardo, patrocinou aqui em São Paulo com dinheiro público, por sinal R$1 milhão, o num Congresso hotel conservador. Né? Eles não são conservadores, eles são reacionários. Ali tinha neofascista, racista e antissemita, né? Portanto, eles estão em outro campo político e ideológico. Então, o Moro acabou diminuindo de tamanho. Então, o que acabou ocorrendo é que o Bolsonaro acabou se sobrepondo a Guedes, sobrepondo a Moro, sobrepondo aos militares. E por isso a sucessão de crise. E a tendência é que as crises não vão terminar, elas vão aumentar de intensidade e elas vão ser cada vez mais profundas e mais curtas, e o interregno entre uma e outra crise vai ser menor. Vai diminuindo, até chegar um momento que a crise vai ficar tão permanente que vai juntar com a estagnação econômica, o país está parado, e a impopularidade, 55% dos pesquisados hoje não confiam no presidente da República, então aumenta a desconfiança, a economia estagnada e a sucessão de crises políticas que dificilmente, insisto, ele termina seu governo no final de 2022, entrega ao presidente eleito em 1º de janeiro, tomando posse em 1º de janeiro de 23, porque é uma sucessão de crises políticas e o país não aguenta. E vai chegar uma hora que até o grande capital, o grande capital fica com o governo até o final. Vamos recordar, em 2016, no jornal Folha de São Paulo, num domingo, o presidente do Itaú, ou então presidente do Banco Itaú, um dos maiores bancos do Brasil, apoiava Dilma.
ficou até o final, mesmo quando já tínhamos denúncias seríssimas já sobre o PT. Não sabia se ainda, o Petrolão já sabia desde 14, é bom lembrar que o Petrolão no segundo semestre de 14 começa a Operação Lava Jato. Portanto, em fevereiro de 16 tinha quase 1 ano e meio de Operação Lava Jato. Já se conhecia muita coisa, mas o grande capital continuou apoiando o PT, porque teve lucros como nunca na sua história. E tinha confiança que o PT também seguraria qualquer possibilidade dos de baixo se rebelarem. A surpresa foi que a rebelião não veio de baixo, veio das camadas intermediárias. E essas camadas intermediárias que foram as mais prejudicadas pelo governo petista. E essa é uma discussão interessante. Se de um lado a desigualdade ela é cada vez maior no Brasil, os dados desse mês demonstram isso e são extremamente preocupantes, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, das grandes economias, você vai olhar assim que lá embaixo ainda teve uma leve melhora, mas muito pequena tal. Né, com os programas sociais, como o Bolsa Família e tal. Lá no topo foi fabuloso. Ali. Então, as frações das classes médias, que são muitas, algumas delas foram muito prejudicadas com a crise econômica e iniciaram um processo de proletarização. Professor, o senhor tem opiniões bem contundentes. Sim. Como que é lidar com a milícia digital? Não é muito agradável. Eles são poderosos. Durante uma época tinha um pessoal do PT, como o meu compromisso, eu tenho uma visão de mundo que é minha, muito particular, dentro da leitura que eu tenho de história do Brasil, história política do Brasil. Então, durante um período, eu tive muitos problemas com os militantes petistas, tal. Foi muito difícil. E eu escrevi muitos artigos e livros, né, tratando do governo do PT. E era difícil, além dos processos que são desagradáveis. O senhor falou que foi processado várias vezes pelo PT. Foi pelo Sarney até... Não, o Sarney ainda não. Ainda não? Não foi. No caso do PT teve Lula, teve a direção do PT, teve o Fernando Haddad, tem o Luiz Marinho, Bolsonaro já lhe processou? Bolsonaro 2 vezes, presidente do Corinthians. Até o Corinthians? Por causa da Arena, lá, a Arena BNDES, né, que é o nome, o nome oficial é Arena BNDES. Então, e vários, tem alguns que eu até esqueci, eu precisava depois rolar, mas são muitos. Então, o que acabou acontecendo foi que, poxa, eles faziam, e nessa época eu estava na universidade, eu fiquei 30 anos na universidade pública, né, como professor. Então, era difícil a convivência e tal, mas mas não chega ao nível dos bolsonaristas. Os bolsonaristas são piores que os petistas, são piores, inegavelmente, né? Porque aí, no caso do bolsonarismo, eles têm uma estrutura nas redes que o PT não tinha, e não tem até hoje. Eles montaram uma estrutura criminosa, por isso que eles são muito preocupados com a CPMI, que vai tratar de fake news, né? Eles montaram uma estrutura com dinheiro de quem? Essa é uma questão. Tem grandes empresários envolvidos nisso. Grandes nunca empresários. Ficou claro. Porque isso custa dinheiro. Que pagaram essa organização criminosa, né? E eles montaram uma coisa que é terrível tal. E, ao mesmo tempo, montaram uma estrutura, que é essa que vai para os grupos do WhatsApp, das notícias falsas, que nunca ninguém conseguiu fazer na história do Brasil. E é um bombardeio, né? E aí eles pegam falas suas e recortam as tuas falas e constroem outras falas. É um verdadeiro absurdo. Ou imputam a você coisa que você não disse. E isso é o que eles acusam a imprensa de fazer. Sim, né? Eles é que fazem. Eu lembro que num dos meus livros chamado Ditadura Brasileira, Democracia Golpeada à Esquerda e à Direita, eu tinha dado uma longa entrevista à Univesp TV, lá da TV Cultura, que fica na TV Cultura, tal, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, em 2014, quando saiu o livro. E é uma releitura que eu faço da questão do regime militar, uma forma que começou tudo num artigo da Folha de São Paulo, que deu uma confusão, começou tudo a partir dali, e aí eu escrevi o livro. E eles achavam que o que eles fizeram? Pegaram a entrevista, recortaram e montaram de um jeito que favorecia a leitura que eles tinham, que não era a minha leitura. A minha leitura estava distante dessa ideia tradicional das leituras sobre o regime militar contra ou a favor. A minha questão era outra, né? Era fazer uma análise um pouco mais sofisticada no campo da história política e tal. Então eles trabalham, recortam, pegam falas suas, desqualificam, atacam, e são pessoas nesse sentido perigosas, fazem ameaças de morte, né?
A barra é pesada. Agora, a gente tem de aprender a conviver, resistir, conviver com esse momento, que é um momento da história. E a gente não vai ficar permanentemente assim. Mas aí Essa o senhor página já não vai ser processou virada. alguém? Não, nunca. Nunca. Inclusive os processos que eu ganhei, eu poderia eventualmente até ter entrado, mas nunca. Eu acho que nós estamos a discussão é política, a gente tem que ganhar o debate político. Cabe às pessoas que nos ouvem, nos acompanham, nos leem, ter as suas próprias opiniões, vão concordar ou discordar. Agora, querer processar um adversário político, alguém que tem uma leitura política, uma visão política que é diferente do que a sua, só por causa disso, é um absurdo. Mas teve momentos realmente muito difíceis. Tem momentos quando você falava, você parecia doido. Por exemplo, eu me lembro que eu estava criticando, desde de janeiro de 2003, quando o Lula assumiu, eu já tinha comecei a escrever uma série de artigos para a Folha de São Paulo críticos ao governo Lula. E aí fui indo. Aí chegou em 2005, o segundo semestre, teve um mensalão, CPMI dos Correios. Aí depois foi indo e tal. Aí chegou um momento que o Lula, muito esperto, que ele é muito hábil, né? Ele conseguiu cooptar não só os empresários, como frações das classes médias com a Bolsa Miami. É bom lembrar que ele deu a Bolsa Família para o andar de baixo, Bolsa BNDES para o andar de cima. E para os andares intermediários era a Bolsa Miami, como os aeroportos estavam cheios, né? E as classes médias no Brasil... Era muito fácil viajar para o exterior, o dólar estava muito mais barato. Tá barato. Eles iam lá, compravam tênis, o que eles gostam de comprar, bastante bugigangas, etc. Cultura que é bom nada. Mas aí vinham para cá e estavam satisfeitíssimos. Eu me lembro que na campanha de 10, eu escrevi artigos toda semana na Folha e um outro colega escrevia de uma outra perspectiva. E era interessante que algumas pessoas conversavam comigo e falavam assim, não, você está errado. O que a oposição, se ganhar do PT, deve fazer é fazer melhor, porque bem eles já estão fazendo, precisa fazer melhor. Então eu parecia que eu delirava, eu falava, olha, não pode isso e tal. Aí em 2012 eu lancei o 10 anos, a década perdida, 10 anos de PT no poder. Parecia louco, tinha pessoas que falavam, puxa vida, você falando isso, que absurdo, tal. Eu falava, mas é impossível. E quando eu começava a criticar a Dilma era considerada uma gerentona, vamos lembrar, era considerada uma gerente no primeiro governo, considerada uma gerentona, uma excelente administradora e uma grande conhecedora de energia. Ela não sabia nada de energia. Ela não conseguia concluir uma frase, e ela não articulava uma frase com a outra. Como a pessoa não consegue articular duas frases, consegue pensar? Ela não pensa, ela é um ser que está naquele processo, é uma espécie de australopithecus, antes ainda, né, lá atrás no processo de evolução da humanidade, né, ela não consegue pensar, e essa mulher foi 2 vezes presidente da República, essa senhora, como diria o Jânio, é um negócio assim absurdo, e ela dizia coisas absurdas, e o governo era uma bagunça, época que ela tinha Erenice Guerra, que hoje ninguém lembra, onde está a Erenice? Fazendo alguma maracutá em Brasília? Erenice Guerra, esqueceram dela, eu não esqueci, estava a Gleisi no governo, estava a Ideli, vamos lembrar da Ideli de Santa Catarina, a grande senadora, né? Tinha uma turma, você olhava, você falava assim, mas não é possível, vai afundar o país com essa turma. E ela só fazendo bobagem, fazendo a parte econômica um verdadeiro desastre, a nova matriz econômica, um horror, né? E era considerada brilhante. E aí você dizendo, olha, isso vai dar errado. Aí chegou 2014, foi crescimento caindo, 14 quase zero. Aí chegamos ao período tenebroso 15 e 16, que é o pior biênio da história econômica republicana, produto da senhora Dilma Rousseff, que era considerada um gênio. E tinha empresários que iam lá lembrar que ela ia designar como ministro da Fazenda no segundo governo, portanto 2015, o presidente do Bradesco. Ô senhor Trabuco, perguntar para o senhor foi 2 vezes a Brasília, né? Ela queria que o senhor fosse ministro da Fazenda, acabou sendo o Levi, o empregado dele. Levi, né? Ficou pouquíssimo tempo. Ficou pouquíssimo tempo, ficou 1 ano, que era empregado dele. Era para o seu Trabuco. Sabe por que o Trabuco não assumiu? Porque o Lázaro, que faleceu recentemente, presidente do Conselho de Administração, falou que não havia um substituto. Então vocês estão vendo, o grande capital, o que eu estou falando é delírio, o grande capital financeiro estava com o PT e é responsável pela crise brasileira. Né? Tem de lembrar disso, por isso que quando você fala, vamos alongar o pagamento da dívida, essas discussões sobre dívida pública, são as questões chaves, eles já ficam com medo, porque já estão falando em calote, ninguém está falando em calote. Eles ganham com tudo, ganharam com o Lula, ganharam com a Dilma, ganharam com o Temer e estão ganhando com o bobo, com o caipira do Bolsonaro. Professor, a gente tem uma audiência bem participativa. Normalmente, quando o programa é ao vivo, eles enviam perguntas para a gente. Como hoje o programa é gravado, eu pedi nas redes que eles nos enviassem. Eles mandaram algumas. O José Renato Rostaz ele está dizendo o seguinte: partindo do princípio que a história é cíclica,
Qual o momento passado do Brasil é similar aos dias de hoje? Olha, nenhum. Esse é o pior momento da história do Brasil republicano. Estamos num ciclo novo. É o pior. Nós estamos eu chamo de elite rastaquera, né? A expressão vem do francês, de uma opereta do Offenbach, que tinha um personagem que não tinha nome, chamava O Brasileiro. E lendo agora a biografia do Barão do Rio Branco, essa última que saiu, muito boa, aí o Barão, jovem, tinha acabado de se formar, não era Barão ainda, foi lá para Paris com muita dificuldade, sem grana e tal. O pai, apesar de ser primeiro-ministro, o Visconde Rio Branco também tinha dificuldades financeiras. Aí ele está assistindo, viu essa opereta e ficou furioso, porque tem uma opereta lá tal, e aí parece um personagem chamado O Brasileiro, não tem nome, O Brasileiro. E o que era o brasileiro? O sujeito que vinha rico para Paris todo ano, todo mundo queria ser amigo dele, claro, o cara plantava café, cheio de dinheiro, etc. tal. Tinha um monte de amigos que usufruíam do dinheiro dele, um monte de mulheres que se apaixonavam por ele, pelo dinheiro dele, evidente, e ele terminava a temporada e não tinha um centavo, aí voltava para o Brasil. Aí ganhava grana, voltava para esse o brasileiro, que é o rastaquera, que tem dinheiro, mas é ignorante. A elite brasileira hoje é rastaquera, com raras exceções. Eu até brinco, aqui em São Paulo, se tivesse a Semana de Arte Moderna hoje, não teria o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, não teria a presença do Villa-Lobos, teria, sabe quem? Anitta, Jojo Todinho, o Latino. Esse é o nível da elite paulista. O Jimmy Pessoa está perguntando o seguinte: os partidos que não alcançaram a cláusula de barreira nas eleições de 2018 ainda têm capacidade de atuação e articulação política em uma condição de disputar uma eleição de igual para igual com os partidos que recebem o fundo partidário e têm tempo de rádio, TV? Eles têm a grana, porque a cláusula mesmo agora vai ser nessa eleição do próximo ano, que começa, é uma cláusula muito baixa, mas tem algumas coisas interessantes. Uma delas que pode melhorar. É proibida a coligação para as chapas proporcionais de vereadores, no caso a eleição municipal. Então evita aquelas coligações que você vota no Paulo e elege o Pedro, né? Então, por exemplo, você tem uma coligação de 5 partidos e aí você vota numa pessoa, mas o voto não vai para a coligação. E você pensa que está votando no Paulo, mas acaba elegendo a Maria. Não, agora não. Não vai ser proibida a coligação. Então isso é bom. Vai melhorar um pouco a representatividade, mas muito pouco. Na verdade, o nó górdio, acho eu, da representação política, e para melhorar a qualidade, é criar o voto distrital. Ele é condição sine qua non para a democracia no Brasil. Mas tem de ser um voto distrital, tal qual tem em alguns países, um voto distrital misto, que garante a representação das minorias também, porque senão você apaga as minorias. Em que você, portanto, vota no candidato e vota no partido, né? Porque muitas vezes no teu distrito tem o Paulo que você gosta, mas não é do partido que você gosta. Então você pode votar no Paulo, que você acha que ele é um cara legal, e vota no partido. Então aí melhora. Se nós não alterarmos a seleção dos vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, no caso senadores é diferente porque é voto majoritário, vai ser muito difícil mudar. Você vê que nós mudamos, a renovação foi muito grande na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, mas em termos de qualidade, numérica, assim, proporcional foi com alguns 40%, 50% e tal, mas a qualidade é muito ruim. Aqui em São Paulo mesmo, a Alerj, desculpa, Rio de Janeiro, a Lesp, é muito ruim. Basta ver cada figura que tem ali, o que tem continua as mesmas práticas, rachadinha, né? As pessoas mudam, mas as práticas são as mesmas. São as mesmas, permanecem. O Luciano Batista está dizendo o seguinte: Vila, a crise constante criada pelo clã ideológico bolsolavista não prejudica as virtudes que esse governo possui? São tantas crises que o presidente e os filhos causam que parece que só existe o caos acontecendo, mas o ministro da Infraestrutura, por exemplo, trabalha muito. Sim, trabalha, mas também é uma lenda que ele é o gênio da raça também, mas ele trabalha, é o Tarcísio, capitão. E a Tereza Cristina, da Agricultura, é considerada uma boa ministra e provavelmente não sei mais quem, né? Porque o resto é duro. Damares, Ernesto Araújo, Paulo Guedes. Paulo Guedes é uma piada. Os outros aí são muito ruins. Agora, a questão toda é que todas as crises políticas do governo Jair Bolsonaro, todas, e não foram poucas, todas foram criadas por Jair Bolsonaro. O que é curioso, e é um fenômeno raro, porque nunca ocorreu, é que não há oposição. O PT é muito frágil, o PT só pensa numa bandeira Lula livre, só fala isso, né? E isso não agrega.
não ganha apoio fora do PT, por outros partidos de esquerda e nem apoio da sociedade. Os outros partidos de esquerda são muito frágeis em termos na sociedade e na representação parlamentar. O chamado centro-esquerda ou centro também oscila, quer fazer oposição, mas não sabe nem bem como fazer, porque tem medo, no caso do centro, ou especialmente do centro-direita, de perder eventualmente votos, porque tem eleição ano que vem. Então acho que uma crítica ao Bolsonaro pode ser entendida, porque há uma relação binária, e isso que é uma coisa terrível, precisa quebrar com essa relação binária, como se a crítica ao Bolsonaro favorecesse o PT, e uma crítica ao PT favorecesse o Bolsonaro. O Brasil é muito mais amplo que isso. O PSL, ou o presidente Jair Bolsonaro, pode ter alguma força, alguma influência nas eleições? Eu acho que pouca. Eu sempre digo e tenho dito, é que agora com os arquivos da internet, as pessoas checam e precisam tomar cuidado de fazer afirmações peremptórias. Mas algumas eu brinco, até eu faço umas apostas. Ele não vai ter qualquer influência nos grandes colégios eleitorais. Por exemplo, em São Paulo, alguém falar assim, vote em mim porque eu sou candidato a Bolsonaro, vai ser uma queimação. A eleição em São Paulo vai ser disputada, creio eu, por pessoas que têm alguma representatividade e que tenham projetos para a cidade. Eu torço para isso, que tenha uma boa discussão e tal. O Rio também, né? Belo BH, os grandes colégios, Recife, Fortaleza, e por aí vai, Porto Alegre, etc, né? Salvador e por aí vai. Agora, mas também não é desprezível essa representação, né? Também não é uma representação desprezível por parte do Bolsonaro. Agora, se é que ele vai estar presidente no momento das eleições de outubro do ano que vem, porque a política é surpreendente. Ninguém imaginava que o Jânio Quadros, olha, é uma situação diferente, mas fosse renunciar a 25 de agosto de 61. Se você pegar, não há até hoje um bom estudo do governo Jânio Quadros, um defeito dos historiadores, dos sociólogos que trabalham com política e tal, um bom estudo do governo Jânio Quadros. Eu estudo assim, porque afinal tanta coisa para ler, o dia é muito curto, o dia devia ter mais que 24 horas, né? Mas se você olha julho, final de julho, começo de agosto de 61, nada indica que ele vai renunciar, porque ele não tem grandes problemas. Tudo que ele mandou para o Congresso foi aprovado, né? E ele está com aquele jeito dele e tal. Aí, subitamente, no dia do soldado, logo cedo, ele renuncia. E aí cria uma crise política dos diabos. Então, durante 2 semanas quase o país está em guerra civil, quase, uma tragédia até a posse do João Goulart lá a 7 de setembro, né? Já estava no Brasil no início de setembro, mas estava a posse dia 7. E aí, no outro regime, no regime parlamentarista. A questão toda é que a história é surpreendente. Se você for pegar 1992, Fernando Collor, na primeira semana de maio de 92, eu tenho um livro sobre o governo Collor, um livro de história política do governo Collor. Conversei com ele, com todos os ministros. Eu acho que é um livro bom. Desculpe a falsa modéstia, mas em termos de história política, o livro é bom. Porque tem coisas que eu faço que eu não gosto. Eu acho que tem coisas que eu acho que não tem pegada. Muitas vezes você vai ler depois, trecho, e fala, isso aqui não tá legal. Mas o livro do Collor tá legal. Aí, curioso, eu fui fazer o trabalho como se eu não soubesse. Porque tem que ser assim, eu não sei o final. Porque se você sabe... Então, você começa a trabalhar como se você estivesse numa pesquisa científica, né? A sua relação com o objeto. O curioso é que na primeira semana de maio de 92, a discussão que tem no Brasil é a seguinte: como empurrar o Collor até 94 quando teria eleições? O mandato de presidente era de 5 anos, né? É bom lembrar que a Constituição de 88 o mandato era de 5. O que aconteceu? O irmão, uma questão banal, familiar, Pedro, vai dar uma entrevista à revista Veja. É a famosa entrevista, capa Pedro Collor conta tudo. Aquilo mudou a história do Brasil. Então aquilo que estava... criou uma crise, inicialmente ninguém sacou que seria tanto crise. Achavam que tudo pode acontecer. Tudo pode, é surpreendente, e eu acho que até o ano que vem, a coisa, a surpresa, aí aconteceu aquilo, e é a história de CPI. CPI você sabe como começa, mas não sabe como termina, né? Então a história muitas vezes, agora 48, eu estava lendo Tocqueville, Revoluções de 48, também ninguém imaginava que... Ele imaginava, o Tocqueville, mas é um gênio, né? Diferente. Que você estava lá num verdadeiro vulcão, que aquilo explodia a França e explode toda a Europa com as revoluções de 48. Então, muitas vezes, você está próximo no grande acontecimento histórico e não, nós vamos saber isso a posteriori, quando estudarmos a história. E nós não estamos vendo. Então, dá a impressão que vai ser, não, que ele vai sobreviver, o Bolsonaro vai estar influente na sua... Ele está falando em reeleição, né? Eu duvido que ele termine o governo, ele está falando em reeleição, e ele foi o primeiro presidente na história a falar tão cedo em reeleição, desde que foi adotado esse princípio. E quando ele não tem nenhuma realização, né? Porque você pode falar em reeleição quando você tem algo a mostrar, ele não tem nada.
Olha, o Lucas Barbosa quer saber por que não há reação na população com todos esses eventos que vêm acontecendo com o governo, como aconteceu com os 20 centavos, com Sim, o impeachment da essa Dilma, a greve dos é uma caminhoneiros, boa enfim. questão, é uma Ele, boa. ele pergunta se é cansaço ou se o povo ainda não chegou no limite e pode aguentar mais. Eu acho que tem muitas coisas. Uma delas, existe o cansaço, existe o receio que não vai dar em nada. O governo Temer fez muito mal. Se ele tivesse sido um bom presidente, a transição teria, o 18 não teria Bolsonaro. Bolsonaro é produto de várias coisas, do PT. Bolsonaro é produto, sem o PT não teria Bolsonaro, e o Bolsonaro é produto do fracasso do governo Temer. O Brasil já teve um bom presidente? Muitos. Assim, qual presidente que você disse, não, esse podia... Não, vamos pegar os anos dourados. O Brasil teve anos dourados. O Brasil, até final do século XX, até final de 1970, foi o país que mais cresceu no mundo ocidental. Vamos pegar presidentes que tiveram visão nacional. O Juscelino no quinquênio juscelinista, 56, 61, janeiro de 56, janeiro de 61, o Brasil teve um crescimento fantástico, né? E ao mesmo tempo incorporou tecnologia estrangeira, abriu a indústria automobilística, mas não só, né? Expansão, construção. Brasília, olha aqui, Brasília não tinha uma cabana, não tinha nada, era mato. Em 3 anos e meio se construiu uma cidade, a capital. E não é qualquer capital, é a capital mais moderna da história. Nunca se construiu uma capital como aquela, em termos urbanísticos, em termos arquitetônicos. Quebrou com toda a estrutura arquitetônica ocidental. Toda a arquitetura ocidental é produto, está muito vinculada à herança greco-romana, os grandes edifícios públicos. Que edifício público em Brasília tem herança greco-romana? Nenhum. Né? Você vai nos Estados Unidos, você vê, vai na Argentina, vai no México. Brasília é uma revolução. Agora, só é produto aquilo de um país moderno. Um país que tinha uma música que era importante no mundo inteiro, um cinema importante no mundo inteiro, arquitetura importante no mundo inteiro, literatura conhecida no mundo inteiro, visitada por grandes intelectuais, etc. Tal. E era um país, é a história do país do futuro se materializando no presente. E um presidente que é apelidado pelo Juca Chaves numa música chamada Presidente Bossa Nova, mas que não parava de se deslocar pelo país, que é a história que ele viajava muito de avião, né? E entusiasmando o país, né? E aquele cara antenado, que se relacionava bem com os intelectuais, com os artistas. Pô, o Brasil foi campeão do mundo em 58, isso daí tem uma significação histórica, que o futebol para o Brasil é muito importante, né? Para a nossa história. E em 59 a Maria Esther Bueno ganhou o Wimbledon. Você nem imagina o que é isso. Uma brasileira venceu o Wimbledon pela primeira, depois vence outras vezes, em simples e duplas, né? Morreu recentemente. E em 60, o Éder Joffre é campeão mundial de boxe em Los Angeles e tal. Eu estou só dizendo isso, que você tem um conjunto de coisas do esporte, de vários esportes, da cultura, da economia, né? Tudo aquilo. Pô, é isso. E um cara que entusiasma, que tem domínio da fala, do discurso, entusiasma as massas, é cordial, elegante, simpático, tem formação cultural e tem história política. Começou como prefeito, governador, depois presidente da República. E identificado com o que é de ver mais moderno do mundo, porque a ousadia de fazer Brasília, porque você não só... E é bom lembrar que não é uma invenção dele, Juscelino, mas é uma determinação constitucional. Desde a primeira Constituição Republicana de 1891 estava a questão da mudança da capital, por razões econômicas e estratégicas, porque nenhum país tem... É perigoso você ter uma capital à beira-mar, em termos de guerra, tal, então está muito marcado aquilo. E a questão de conquistar o interior do Brasil. Então Brasília tem todo esse papel. E o que o Brasil cresceu, né? Se você... tem ali, acho que em 1959, 60, tem um ano que é 9,4, outro ano, por exemplo, é 8,9 o PIB. Imagina! E mesmo assim ele perde a eleição em 60, quem ganha é a oposição, que é o Jânio Quadros, porque o seu candidato era o Marechal Lott, que era um candidato pesado, por isso que nem sempre a economia determina a política, algo que é uma bobagem, que se fala os analistas políticos, porque no Brasil... Tudo que cientista política fala acontece o contrário. A mesma coisa que os economistas, os horoscopistas e os climatólogos. Vocês não acreditam em nenhum dos 4, porque dá tudo errado. Tudo que eles falam acontece o contrário, né? Então, essa história, não, porque o crescimento econômico... Então me explica a eleição de 60. Quando você tem um candidato carismático como o Jânio Quadros, que entusiasmava as massas, e tinha sido até aquele momento, depois é outra história, um grande administrador,
prefeito de São Paulo em 53, governador em 54, elege o sucessor em 58, que é o Carvalho Pinto, né? E em 60 vence as eleições, e com todo aquele discurso, que tinha uma política externa independente, ele que inventa o termo, é política externa, vem o Afonso Arinos, estava lendo agora, o Joel Silveira, um dos grandes jornalistas políticos brasileiros falecido, tem um livro dele chamado Viagem com o Presidente Eleito. Em 60, ele viajou com Jânio para a Europa e depois para o norte da África. Então, no momento que está tendo a descolonização na África, e o Brasil apoia a descolonização, que era a libertação da Argélia, isso vocês imaginam quão importante era naquela época. Apoia a Revolução Cubana, ele visita Cuba antes da eleição. Tem uma foto dele com o Afonso Arinos, só que é a Cuba democrática, não é a Cuba socialista, porque a revolução começa em Cuba com um regime democrático, 59, 60, e depois a coisa muda a partir de 61, né? Então, nós tivemos, por exemplo, o Getúlio, com todos os defeitos, e tem muitos, é um ditador, e eu não gosto de ditadores, mas ele tem a noção de Estado, de projeto nacional. É a noção positivista. O Getúlio é produto do castilismo, do Rio Grande do Sul. É tipicamente um dirigente, nunca foi fascista nem nazista, é bobagem, mas é castilismo, é o positivismo gaúcho. E ele tem essa perspectiva nacional. E só para citar dois, assim, que tem. No próprio regime militar, que é uma coisa complicada, tratar do regime militar, das coisas que aconteceram, mas você pode pegar o Ernesto Geisel, o presidente durante 5 anos, 74 e 79, que tem uma política externa com Azeredo da Silveira, chamada pragmatismo responsável. O Brasil reata relações com a China, a República Popular da China. O Brasil faz o acordo com a Alemanha Ocidental, na época havia 2 Alemanhas, né? Tem uma política externa que se confronta com os Estados Unidos. O primeiro país que reconheceu o governo de Angola, do MPLA, o primeiro foi o Brasil, o Movimento Popular pela Libertação de Angola. Professor, agora para encerrar, um momento venenoso aqui. O Barba Ramos quer saber se o Felipe Moura Brasil já ligou para pedir desculpas. Não pediu, não. Foi um momento lá, inclusive que ele nem teve, que eu saiba, participação direta, foi com o andar de cima ali, não com o andar intermediário, vamos chamar assim, mas não ligou não. Tá bom, Barba, então pode ficar tranquilo. Professor, muito obrigada pela conversa. Tá, foi um enorme prazer aí, é sempre gostoso falar de política e sempre falar de história, né, que eu sou apaixonado aí pela história, e especialmente pela história política do Brasil, eu acho muito legal, e eu sei que as pessoas gostam de história, é difícil achar, especialmente nas últimas décadas, e essa década em especial, tanto interesse por história como nós temos agora, e tanto interesse por política. Apesar de todo o caos, que parece negativo, tem o lado positivo. Um deles é o interesse por política. Nunca no Brasil teve tanto interesse por política. A grande questão é que nós precisamos filtrar isso, né? Pegar um coador e filtrar e escolher as boas ideias, né? Sair dos extremismos, mantermos na democracia, no Estado Democrático de Direito e no respeito à Constituição. Tá certo, muito obrigada. Pessoal, amanhã tem dinheiro na conta de novo, dinheiro na conta especial, gravado, mas tenho certeza que vocês vão gostar, viu? Eu não vou dar spoiler ainda, não. Não esqueçam de dar um like, de se inscrever no canal. A gente se encontra de novo amanhã, então. Tchau, tchau.